Bom dia, gente. Mais um programa para vocês, mais um Bom Dia com Dicas. E hoje nós vamos bater um papo bem legal com a obstetra e ginecologista doutora Clara Nascimento, que vai estar aqui dando muitas dicas para você, mulher, que está grávida ou que está pensando em engravidar, e principalmente mulheres nesse momento de pandemia. Então fiquem de olho aí que a doutora Clara vai falar muita coisa bacana para vocês. Então vamos lá com a gente? Bom dia, doutora Clara. Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, porque é o momento aí que nós estamos passando de pandemia e eu tenho certeza que é mais uma preocupação para quem tem uma mamãe grávida em casa ou quem está engravidando pela primeira vez ou está pensando em engravidar, não é, doutor? O que nós podemos falar sobre isso? Bom dia, muito obrigada pelo convite primeiro, né? É uma honra poder participar do programa. E assim, eu achei que é um tema muito pertinente no momento que a gente vive, porque já completamos aí mais de um ano de pandemia e a gente continua tendo que enfrentar os mesmos problemas de locomoção, de contato, e a maioria das pessoas está tendo que encaixar na rotina a pandemia, então tem que continuar vivendo, mas adaptado para o Covid. Então as grávidas, elas não deixam de fazer parte desse grupo de pessoas que está tendo que viver em meio à pandemia, e elas são um grupo de muita atenção. A gravidez por si só ela é um momento de muita expectativa, de muita ansiedade, e elas terem que enfrentar ainda a ansiedade causada pela pandemia, poxa, a grávida fica uma pilha de nervos. Então acho que é muito importante ela ser orientada, ela ser acolhida, para que o pré-natal não sofra o que a pandemia já faz todo mundo sofrer, né? Sim, então mesmo independente de pandemia, mas a mulher grávida, ela tem os seus exames, a sua rotina como uma mulher grávida, né? Quais seriam, doutora? Sim, então, a mulher, quando ela engravida, ela tem que começar o pré-natal, que é toda essa assistência antes do parto. Então é importante que ela comece as consultas desde o início. Descobriu que está grávida, suspeitou que está grávida, já tem que pensar em começar o pré-natal. Deu beta positivo de sangue, já tem que procurar o médico. O da farmácia. O da farmácia, da farmácia deu positivo, o segundo deu positivo, o terceiro deu positivo do sangue, tem que ir logo fazer o de sangue. Logo, né? Então a gente tem que orientar principalmente isso. As grávidas, elas têm uma tendência a deixar o tempo passar, porque, né, aquele impacto do momento da gravidez, e aí a gente precisa dela pegar nessa primeira consulta. E o pré-natal, ele é constituído, né, basicamente, segundo orientações do Ministério da Saúde do Brasil, né, tem que ter no mínimo 6 consultas de pré-natal. Então a grávida ela tem que se encontrar pelo menos 6 vezes, 3 com o médico, 3 com o enfermeiro, pelo SUS, né? Pelo plano também tem que consultar com o médico ginecologista obstetra ou mesmo o médico de família e comunidade, médico clínico geral, que eles são capacitados também para fazer pré-natal quando a paciente não tem nenhum risco. E aí ela tem que fazer pelo menos 6 consultas de pré-natal, tem que fazer pelo menos uma ultrassom durante a gravidez toda, mas a gente preconiza mais ou menos umas 3 ultrassons, uma em cada trimestre, né? São 9 meses de gravidez, então 3 trimestres. E tem que fazer exames de rotina de sangue também, porque a gente precisa investigar se existe naquela paciente algum tipo de alteração em exame de sangue, ou então alteração em exame de ultrassom, que possa prejudicar a gravidez ou o parto ou a vida daquele concepto, né? Que é o ser que está dentro da barriga da mulher. Será que ele pode ter algum problema no futuro? Pode nascer com alguma alteração? A gente só descobre isso se a gente fizer o pré-natal, porque às vezes, intervindo no momento da gravidez, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa que vai nascer ali pro resto da vida. Então é muito importante o pré-natal. É quando a gente começa a cuidar do nosso filho, entendeu? A gente não pode esperar o momento do parto, tem que começar desde antes de pensar em engravidar. A gente já orienta as mulheres, estou pensando em engravidar,
já tem que ir direto pro médico para já começar a suplementação de vitamina, tudo. Quanto antes você começar o pré-natal, mais protegida você estará de uma surpresa ou então de alguma doença que você possa passar pro seu filho. Então a preocupação, ela não é só comigo enquanto grávida, tem mais um Exatamente, ser aqui, né, exatamente, sim. A grávida, ela, né, também precisa de toda assistência, ela tá sujeita a uma porção de alterações no corpo. Imagina que é um ser se gerando no ventre dela, então ela vai sofrer um monte de alteração ao longo desses 9 meses, vai sofrer um monte de pressão, de ansiedade. Então ela precisa tirar suas dúvidas e ela precisa reconhecer a responsabilidade dela, e é difícil. E olha que ela demora 9 meses, quando chega na hora do parto ela também se surpreende, quando começa a cuidar do bebê também é muita surpresa. Enfim, né, a mãe, ela... E os pais, né, a mãe e o pai. Sim. Tem um monte de carga emocional, um monte de responsabilidades aí envolvendo desde o pré-natal até quando vai criar a criança, né? Doutora, e o papel do homem nesse contexto? E o aí, homem, o que a senhora tem para dizer para esses pais? O pai, a mãe, a avó, o avô, todo mundo está envolvido na gravidez. Porque assim... Todo mundo engravidou. Todo mundo engravidou. Porque assim, né, hoje em dia a gente tem um perfil muito diverso. Tem a mãe que é solteira, que ela tá sozinha ali tomando responsabilidade. Tem a mãe que conta com a ajuda da mãe, da avó da criança. Uhum. Tem a mãe que às vezes vai com uma amiga. Tem a mãe que vai com a parceira. Tem a mãe que vai com a prima. Tem a mãe que vai com o filho. Meu filho já tá grande, já tô grávida de novo. Então, tipo assim, o suporte da grávida faz toda a diferença no pré-natal. Toda a diferença possível. Então, quem quer que seja o pai, muito importante, né? O pai nem preciso falar. Tem que estar envolvido, acompanhar com certeza, todo, independente, né, de estar junto da mãe ou não, ele também está gerando uma criança no mundo, né? Mas o pai precisa se esclarecer, as avós, as tias, as amigas, todo mundo. Quanto mais gente estudar com a grávida o pré-natal, for na consulta, perguntar, tirar dúvida, dar apoio, acompanhar na hora dos exames, acompanhar na hora da ultrassom, a grávida se sente mais acolhida. É menor a chance dela ter algum tipo de desespero, de ficar insegura. Quando ela olha para o lado e ela vê uma pessoa que está dando suporte para ela, Deus o livre, isso faz toda a diferença. E a criança sente também. Porque o que a mãe sente, a criança sente. Doutora, tem essa questão da alimentação. A Sim. mulher grávida, a senhora como obstetra, a senhora indica alimentação ou ela tem que procurar uma nutricionista, fazer outro tipo de tratamento? Isso varia um pouco. Por exemplo, se é uma mãe que na consulta a gente percebe que ela tem hábitos saudáveis de vida, que ela tem atividade física, que ela não costuma ingerir muito alimento industrializado, muita gordura, muito refrigerante, né? Então, se ela já me dá uma percepção assim, que é uma pessoa que é consciente, que se cuida, a gente pode ficar mais tranquilo e só conduzir pelo pré-natal com o médico, né? Até porque a gente sabe que às vezes pelo SUS a gente tem uma dificuldade de conseguir atendimento com o nutricionista, o que é uma pena. Porque o nutricionista, ele devia estar incluso em todas as unidades de saúde, não só para a grávida, como para o indivíduo adulto mesmo, para o idoso, para a criança. A orientação nutricional, ela é de suma importância. Mas se é uma mãe que tem uma conduta boa, nutricional boa, a gente fica um pouquinho mais tranquilo. Ainda assim, se ela tiver condições, se ela tiver como, era bom que ela fosse procurar um nutricionista. Agora, se for uma mãe que tem algum tipo de doença, uma mãe obesa, uma mãe com hipertensão, com diabetes, com problema para ganhar peso, ou então com alguma doença de tireoide, enfim, que tem alguma alteração fisiológica, é muito mais importante ainda que ela tenha consulta com o nutricionista, porque ele vai saber conduzir exatamente como repor os nutrientes dela, que talvez é uma falha minha, é uma limitação minha, porque eu tenho um certo conhecimento, mas o nutricionista ele sabe apanhar isso muito melhor numa consulta, entendeu? Então é muito, muito importante que a grávida ela tenha acompanhamento nutricional, ajuste seus hábitos alimentares. Hábitos alimentares na gravidez podem influenciar o filho para o resto da vida. Então o que eu como pode vir para cá para o meu bebê? Pode, tem inclusive mães que são diabéticas durante a gravidez. Existem estudos que dizem que as mães diabéticas da gravidez, elas podem passar a tendência à diabetes para o filho. Então é o momento dela poder se controlar para evitar que passe esse risco para a criança também. Aí nasce uma criança que é acima do peso, uma criança que na fase adulta pode se tornar diabética, por fator genético materno, por fator do momento do pré-natal. Então, precisa muito, muito essa consciência de que a alimentação é tudo pra gente, né? Tudo que a gente põe no corpo
Sim, sim. Vai fazer diferença. E doutora, ainda nesse contexto de alimentação, eu quero saber o seguinte, que eu já li sobre a questão da mulher que já é obesa, ou que está planejando uma gravidez. Existe algo que ela precisa ter cuidado? Precisa emagrecer antes? Ou tem que se manter no mesmo peso? O que ela tem que fazer? Vamos lá. Bom, o principal da pessoa obesa, não, né, a grávida. A pessoa obesa, ela precisa saber se a obesidade, além de estar provocando riscos para ela só pelo ganho de peso, como por exemplo o maior risco de doenças como pressão alta, diabetes, enfim, doenças cardíacas, só a obesidade por si só ela causa esse risco de doenças. Mas, além disso, a obesidade está alterando o nível de glicemia, de triglicerídeos, de colesterol. Porque se realmente tiver, aí não é só uma pessoa que está obesa, mas é uma pessoa que está obesa e com problemas de saúde. Então essa pessoa precisa sim ter uma perda de peso. Mas se ela tiver com parâmetros bons, exames de sangue normais, pressão normal, a gravidez ela se torna uma gravidez de risco devido à obesidade, dependendo do grau de obesidade. Porque a grávida obesa ela tem uma dificuldade maior de locomoção, ela tem um maior risco de trombose. Então, a gente precisa atentar para esse fator. Estou obesa, mas quero engravidar. O que eu preciso fazer? É obrigatório perder peso? Não, mas seria interessante você tentar, né? Tentar realizar atividade física à medida que for a sua alimentação permitir. Às vezes, uma pessoa obesa pode fazer caminhada, pode fazer musculação, não tem problema. A grávida pode e deve fazer atividade física. Inclusive, a gente pode falar sobre isso também. Exatamente. Mas a grávida obesa, ela precisa ter essa ciência de que se ela engravidar estando obesa, só dela estar obesa, não dos exames estarem alterados, ela pode ter fator de risco para a gravidez. Porque durante a gravidez a mulher ela já engorda um pouco. Ainda tem isso. Já está obesa. Ainda tem isso. A mulher que ela está acima do peso, ela tem uma margem menor de ganho na gravidez. Não é que ela precise emagrecer estando grávida, mas ela tem que ter um ganho de peso muito controlado. Uma mulher que não esteja acima do peso, que não esteja abaixo do peso, ela pode engordar em torno de 9 a 10 quilos durante a gravidez. Mais ou menos 1 quilo por mês, né? 9 a 10 quilos. Uma mulher obesa, ela tem que engordar no máximo 7. Então não pode comer muito, não pode deixar de fazer atividade física, ela tem que controlar o ganho de peso dela pra gente deixar crescer só o mesmo bebê, a placenta, o líquido amniótico e mais nada. Sim, entendeu? Sim. E com relação à atividade física, doutora, tem assim, não, a grávida não pode fazer tal coisa, ou é liberado, enfim? Olha, eu gosto de grávida que faz atividade física, inclusive as minhas pacientes que mais fazem atividade física são as que menos reclamam. Olha só. Chega na consulta e aí, tá sentindo alguma coisa? Nada. Aí faz atividade física, não paro quieta, eu ando, eu corro, eu faço ginástica, faço natação, pilates. Enfim, existem algumas atividades físicas que a gente prefere na gravidez, que são as de baixo impacto. Se é uma pessoa que nunca fez atividade física, tem que ser baixo impacto, tem que ser caminhada, um pilates, hidroginástica, entendeu? Agora, se é uma paciente que é ratinha de academia, já malha, já é toda sarada, posso continuar na gravidez? Pode, vai lá, continua. Seu corpo já é acostumado, seu corpo já está preparado, mantenha a atividade física. Eu, inclusive, incentivo bastante. É muito importante fazer essa parte de exercício, porque quanto mais tempo tu te movimenta, mais o teu próprio organismo se prepara para a sobrecarga que é a gravidez. Porque o teu útero vai ficar mais pesado, o teu peso vai aumentar bastante, tu vai precisar de fôlego para carregar a tua barriga e na hora do parto vai precisar de fôlego para o parto também. Então, a que faz atividade física responde muito melhor do que a é sedentária. Independente se for normal ou cesáreo, vai ter um resultado bom. Com certeza, principalmente se for cesárea, a gente sabe que é um assunto um pouco polêmico, né? Mas a gente tem uma incidência maior de cesárea no nosso país do que de parto normal. E existe uma ideia errada da paciente achar assim, eu sou muito fraca, eu não tenho como ter parto normal porque eu sou fraca. Essa daí ela também vai ter dificuldade na cesárea. A cesárea a gente também precisa de ter uma respiração boa, ter uma força boa nas pernas para levantar e sair andando. Então, para o parto e para a gravidez toda, exercício físico, sair do zero, não ser sedentária, ajuda muito, 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 muito.
Pois é, porque, doutora, a gente vê celebridades, mulheres, celebridades na internet, na televisão, que teve um filho num dia, no outro dia a gente já vê aquela... Sarada, já está bonitona. Como é? Existe alguma coisa aí que a gente ainda não sabe o que aconteceu? É suporte. Com certeza essas mulheres, elas devem ter um suporte enorme para poder ir fazer atividade física com o bebê recém-nascido. Não é muito comum aquilo ali, né? Acabou de nascer um bebê, uma criatura que precisa da tua assistência 24 horas por dia, que tu não pode desgrudar o olho. Se tu não tiver uma rede de suporte, rede de apoio, alguém para cuidar do teu bebê enquanto tu vai pra academia, como é que tu vai fazer academia? Como é que tu vai fazer atividade física com um bebê que precisa amamentar de meia hora? Essas pacientes, essas celebridades, com certeza elas têm um aparato enorme para conseguir recuperar peso depois da gravidez. Tem um pouquinho da genética. Então, se é uma paciente que geneticamente tem um metabolismo acelerado, geneticamente sempre foi mais magra e teve pouca massa de gordura, ela vai ter uma resposta melhor no pós-parto. Já vi paciente também, não famosa, que acabou de parir, parece que não tem nada. Barriga lisa. Geralmente são as pacientes mais novas. Mas para recuperar o tônus do músculo, para poder fazer uma alimentação balanceada, precisa de ter suporte. Porque como é que tu vai chegar em casa, vai cuidar do bebê, aí quando ele finalmente conseguiu dormir, tu vai comer o que tem na geladeira. Não vais fazer uma refeição balanceada com cenoura, batata e não sei o que nem a blogueira. Sim. Então a blogueira emagrece fácil, ela tem todo... Essa é a diferença, entendeu? Poxa, mas resumindo, se puder, faça atividade Com física. certeza, super incentivo. Não é porque eu tô grávida que tem que ficar parada, não. Se movimente, consulte o seu médico para ver se você pode fazer atividade física, não tire da cabeça. As pacientes, elas vêm me perguntar antes, o que eu posso fazer? Queria fazer isso e isso. O que a senhora acha? Pergunta, porque às vezes é uma paciente que não tem aquela indicação, dependendo do caso da gestação, existem algumas situações em que a gente precisa restringir a atividade física, precisa restringir esforço, então é bom consultar um médico, mas a princípio, se não tiver problema nenhum e tiver vontade, pode fazer atividade física. Poxa, muito bom, muito bom. Doutora, tempos de pandemia. Vamos lá, Covid. Né? Nós já sabemos, a mídia tá falando aí pra gente o tempo todo. Álcool em gel, lavar a mão, uso de máscara. A grávida, além disso, tem mais coisas aí, não tem? Temos sim. Bom, a grávida, como eu falei anteriormente, ela precisa fazer as consultas de pré-natal dela. E é uma percepção que eu estou tendo nos consultórios que eu faço atendimento de pré-natal, que nós estamos tendo uma diminuição da frequência das grávidas às consultas e a realização de exames. Principalmente porque elas acham que por estar em meio de pandemia, por precisar ficar em casa, fica em casa, né? Acaba deixando de lado o outro lado da saúde, porque um lado é a contaminação do Covid, o outro é a gravidez. Então é preciso balancear isso daí. A grávida, além dela precisar de todos os cuidados com contato, com higienização frequente das mãos, elas precisam também ter uma orientação da equipe que está assistindo elas de quais consultas não podem perder, quais exames têm data para ser feito, quais são os retornos que ela não pode faltar. Às vezes é uma consulta que dá para agendar para depois, às vezes é uma consulta que tem que ser feita naquele dia. Se ela sair daquele dia, ela perde. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Para as mãezinhas que estão grávidas, que já fizeram pré-natal alguma vez, ou então que já acompanharam alguém que fez pré-natal, elas vão saber mais ou menos por onde eu estou indo. Mas existem alguns exames que eles têm período para ser feito, como a ultrassom do primeiro trimestre, a ultrassom morfológica. É uma ultrassom que ela serve para identificar se o feto pode ter alguma anomalia cromossômica. Se pode ter síndrome de Down, se pode ter algum tipo de anomalia no desenvolvimento. E essa ultrassom ela só pode ser feita entre as 11 e 14 semanas de gravidez. Se fizer antes não funciona, se fizer depois não adianta mais. Imagina a mãe perder a janela para fazer aqueles exames e depois não saber o que ela vai receber na hora do parto. Olha a importância do exame desse. É um choque, né? Aí elas vêm comigo depois das 14 semanas perguntando se pode fazer o exame. Não pode mais. Já passou. Já passou. Então, se ela tiver noção, tipo assim, eu tô no meio da pandemia, o governador tá fechando tudo, mas eu tenho data para fazer esse exame. Esse aqui a doutora disse que eu posso fazer agora. Mas o exame de hemograma que a doutora pediu, ela disse que eu posso fazer depois. Então, vai fazer o exame de ultrassom, depois coleta o de hemograma.
Então precisa ter esse ajuste de pré-natal. Às vezes elas acham que dá pra né, por conta própria, elas acabam pensando que dá para empurrar, que dá para deixar a consulta para depois, e quando elas chegam, já passou. E isso é muito grave para aumentar o risco da gravidez se desenrolar de uma maneira ruim. Tem mulher que desenvolve diabetes na gravidez porque deixou de fazer exame na época certa, podia ser combatido com alimentação, atividade física e não foi. Tem mulher que tem pressão alta, a pressão sobe, a gente não sabe porque ela está em casa com a pressão alta. Ela não veio na consulta do médico para a gente medir a pressão, para a gente passar a medicação para a pressão dela baixar. Aí o que isso acontece? O bebê dela pode nascer prematuro, o bebê dela pode nascer com pouco peso, em consequências mais graves, catastróficas, pode até aumentar o risco de vida para a mãe e para o bebê, por causa de uma consulta de pré-natal que ela achou que dava para deixar para depois. Às vezes dá, sim, mas às vezes tem datas certas que ela precisa ir. Então isso precisa ser discutido com a paciente na primeira consulta. A paciente que está no meio da pandemia, vá na consulta e pergunte: doutor, qual é a consulta que eu tenho que vir? Qual é o exame aqui que eu não posso deixar de fazer? Porque lá onde eu moro é difícil, moro em Mosqueiro, aí eu tenho que vir para Belém e eles fecham a estrada porque não pode vir por causa da pandemia. O que eu preciso fazer de qualquer jeito? A gente orienta, entendeu? A gente fala: esse aqui tu não pode perder, esse aqui tu pode deixar para depois, para evitar os desfechos ruins, entendeu? Sim, então, em meio de pandemia, por mais que haja dificuldade de locomoção, de interação, a necessidade do uso da máscara, a grávida precisa tentar para os momentos importantes do pré-natal dela. Doutora, proteção, mais uma, vacina. Como é que está essa questão da vacina para as grávidas? Vamos lá. A grávida, ela tem um calendário de imunização dela, né? Quando a gente é criança, tem que fazer todas as vacinas. A grávida também. O idoso. Na verdade, o certo seria todo mundo vacinar com frequência, né? Mas a gente acaba deixando isso para os períodos mais críticos da vida. A criança, ela faz as vacinas toda direitinho. Primeiro mês de vida, segundo mês de vida, 6 meses, 1 ano, ela faz toda bonitinho. Aí cresce e não faz nada. Na adolescência tem a vacina da HPV. Importantíssima, importantíssima no nosso meio, no nosso estado, que é campeão de câncer de colo de útero, fazer vacina para HPV. E faz em torno de 13, 14 anos de gravidez, dos 9 aos 14, tem vacina para as meninas. E aí cresce e não faz mais calendário vacinal. E quando engravida, faz vacina de novo, que é o calendário das grávidas. Bom, as grávidas, elas têm que fazer pelo menos 3 vacinas diferentes. Uma é a vacina da gripe, inclusive quando a gente tinha campanha, né? Eu falo tinha porque assim, antes da pandemia, sim. Esse mês de março era a campanha da gripe, vacinar idosos, vacinar profissionais de saúde e grávidas. As grávidas e as puérperas, elas têm que fazer. Eu estou inclusive orientando no meu pré-natal que é só para elas fazerem se tiver a campanha, que eu não sei nem se vai ter esse ano, a campanha da gripe. Mas se tiver, elas têm que fazer. Outra vacina que tem que fazer é da hepatite B. Atualizar o calendário, se já tiver feito antes, ou então fazer as 3 doses. Afinal, é uma doença que, se a mãe pegar, pode passar para o bebê. E a outra vacina é a da difteria e tétano, que também normalmente a gente já tem o calendário, a gente já faz na infância, né? E depois faz só o reforço na gravidez. A vacina Covid, as vacinas Covid, tem vários tipos, né? Sim. Elas ainda são um ponto de discussão entre o meio dos obstetras. Os órgãos competentes, eles dizem que não há estudos suficientes que defendam ou que proíbam o uso da vacina. E deixaram muito aberto assim, o critério da paciente conversar com seu médico. Mas, como é uma doença que realmente a gente descobre coisas novas a cada dia, o que a gente pensava hoje, amanhã já muda, a vacina pode ser assim também. Agora que a gente está começando a vacinação, e se no futuro mostrarem que essas vacinas podem causar alguma alteração na gravidez? E se no futuro mostrarem que elas não causam nada? Mas isso está no futuro. Tudo que a gente faz na medicina precisa de embasamento científico, a gente não tira da nossa cabeça, a gente faz estudos, a gente observa o desenvolvimento da população, a gente olha e fala, isso dá certo, isso não dá. E por enquanto ainda não existe subsídio suficiente para dizer se a vacina dá certo ou não. Então eu acho que é uma conversa muito pessoal que a paciente tem que ter com seu médico. Eu acho que ainda para a grávida, o principal meio de proteção é a prevenção. Entendeu? Então fica a critério da paciente conversar com o seu obstetra. A prevenção do uso tipo assim, doutor, olha, eu sou, por exemplo, eu sou médica, eu sou enfermeira, eu trabalho no hospital que tem UTI Covid e eu estou grávida. Faço a vacina ou não faço? E agora? Ela tem uma chance grande de contaminar. Vale a pena ela fazer a vacina? Vale a pena ela correr o risco? Ou é melhor ela se afastar do trabalho? Ou é melhor ela se vacinar mesmo e ver o que vai acontecer? Não sei. Caso a caso.
eu fico em casa o dia inteiro, eu sou dona de casa, eu fico com meu filho, o meu marido sai para trabalhar, o trabalho dele, ele não se expõe muito. Vale a pena fazer a vacina de Covid? 2 pessoas diferentes. Então, o consenso ainda não é esse. Mas um dia, o consenso também não tinha sobre hepatite B. Vale a pena para a grávida fazer ou não? Fizeram estudos, viram que valia e agora ela está no calendário. A vacina da rubéola, vale a pena para a grávida fazer? Viram que tem risco, então suspende. E um dia, sim, vamos chegar também com a vacina do Covid. O que é bom fazer? Poxa, que bom, tomara, né? Uhum. Doutora, tem aquela história da grávida no dia do parto, leva fotógrafo, leva pra filmar, agora leva o celular, o maridão também quer estar lá acompanhando. Nesses tempos de pandemia, tudo isso é possível? Tá bem mais limitado. Bom, o parto é o momento mais esperado da gravidez, né? Quando vai finalmente se encontrar a mãe com seu filhinho, se olhar nos olhos pela primeira vez, depois de 9 meses só sentindo, né? Então, poxa, é uma ansiedade enorme, a mãe está muito empolgada, a família que acompanhou todo o pré-natal está empolgada, ela sonha esse momento, ela planeja esse momento, ela sabe exatamente como ela quer viver, entendeu? E a gente procura respeitar isso o máximo possível, sempre, né? Mas, em tempos de pandemia, houveram restrições. Por exemplo, algumas unidades maternais, elas preferiam tirar mesmo acompanhante. Apesar de que isso está errado, grávidas que estejam assistindo, vocês têm direito, mesmo em tempo de pandemia, a um acompanhante durante todo o trajeto da internação e parto. O hospital não pode tirar isso de vocês por causa da pandemia. Então, pelo menos um tem que ter lá. Tem que ter. Isso é direito da grávida, mesmo com o Covid, o certo é respeitar. Mas tem unidades que, infelizmente, tiveram que restringir, principalmente no momento mais crítico. Hoje em dia, todas permitem o acompanhante entrar e acompanhar durante todo o trabalho de parto. Se for parto cesárea, acompanhar a cirurgia do início ao fim. E é um acompanhante da escolha dela. A grávida que manda. Olha, se ela brigar com o marido no dia, né? Se ela brigar com o marido no dia, você não quero. Não entra, quero que entre a minha mãe. Sinto muito, pai. A mãe que manda. Então, exatamente, ela escolhe o acompanhante. Então pode ser homem, pode ser mulher, mas tem que ser só um. Quanto a esses outros por trás, né, fotógrafo, ou então doula, que é uma assistente da hora do parto, né, aí é um pouquinho mais, depende de cada hospital, entendeu? Porque quanto maior a aglomeração, maior o risco de contaminação. Então a gente está no meio de uma pandemia. Então tem que restringir o número de acompanhantes durante o momento de trabalho de parto. Outro momento de muita ansiedade, que acho que todo mundo aqui já participou do momento desse. Nasce uma criança na família, você vai na maternidade na hora da visita. A visita, né? Vamos conhecer, tirar foto, não sei o que e tal. Não pode. As visitas estão restritas nos hospitais. E em casa também? Em casa vai depender de cada um. A minha recomendação enquanto médica é que você tenha bastante critério. Você está no momento que acabou de ter o bebê, que é o momento chamado de puerpério, que é o período pós-parto. Você deixa de ser grávida e se torna uma puérpera. A puérpera, ela tem tanto risco quanto a grávida. Inclusive, os casos mais graves de Covid que eu tive pela minha experiência própria foram nas pacientes que acabaram de ter bebê, que estavam na hora do parto ou depois de ter bebê. Então é um momento muito crítico. Evite pegar Covid nessa hora. Então, às vezes, pode ser melhor apresentar o bebê na videochamada, fazer o videozinho para mandar para o grupo da família do que ao vivo. Porque é um momento de fragilidade física mesmo, né, fisiológica. Então, de repente, trazendo várias pessoas para dentro de casa, pode aumentar o risco de contaminação. No hospital, eu sei que está restrito, as visitas estão bem restritas. No máximo, eles deixam entrar um acompanhante só para trocar de horário com o outro. Mas em casa, se fosse comigo, eu ia preferir manter também essa restrição, né? É um momento, assim, muito íntimo da família. Sim, sim. Poxa, muito bom. Gente, eu tenho certeza que você aí, grávida, todas essas dicas, tudo que a doutora Clara já está falando aqui pra gente vai servir pra sua vida aí, né, antes e depois do parto. Então a doutora, vou convidá-la aqui para falar das suas redes sociais, como encontrar a doutora Clara, quem quer conversar um pouquinho com a doutora Clara, vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, eu vou deixar anotado aqui no vídeo o endereço das minhas redes sociais para quem quiser me seguir ou quem quiser conseguir contato para atendimento, tá bom?
E quais são as unidades que a doutora atende? Bom, eu atendo no Hospital Anita Gerosa de Ananindeua e eu atendo pelo plano da Apivida. E eu também atendo na URI, que é a Casa da Mulher, que é um atendimento público do SUS. E também vou fazer atendimentos domiciliares para as grávidas que tiverem interesse em fazer pré-natal em casa. Olha que bacana, a doutora vai na casa, tá vendo, gente? Então, muito obrigado, doutora. Obrigada por também. Todas essas orientações aí, vai servir muito para esse público grávido que está aí, ou não grávido também. Ou não grávido, né? pensando em engravidar. Pensando em engravidar. Então, gente, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, na nossa página do Facebook. Se inscrevam no canal Bom Dia com Dicas e estamos lá no Instagram também. Qualquer sugestão de pauta, opinião, quiser falar alguma coisa, é só escrever lá que a gente responde. Um grande obrigado, um bom dia e Deus abençoe vocês. Tchauzão!